Oi pessoal, tudo bem por aí? Se você passou aqui e parou, eu sou Cíntia, sou terapeuta sistêmica e tenho um canal no YouTube. Passa lá e dá uma olhadinha, tem quase 200 vídeos, entrevistas e divulgações dos mais variados assuntos com os melhores profissionais. Se você está aqui ainda, hoje é dia de podcast e quem vem visitar a gente é o Roberto Barbosa. Roberto Barbosa é um engenheiro e ele é médium e recebe o Dr. Fritz. Incrível, né? Incrível porque meu pai e meu avô já fizeram consulta com o Dr. Fritz lá atrás, no tempo, em Minas Gerais, no Brasil. E hoje o Roberto vai estar aqui falando sobre vários assuntos sem censura. Curioso? Então fica aqui comigo que eu volto já. Pessoal, como eu falei para vocês, quem está aqui comigo é essa figura que a gente estava rindo muito aqui, Roberto Barbosa. Eu sou cearense, eu tenho que fazer jus a ser cearense. Você sabe que meu avô era cearense, né? Minha avó é de Recife, então tá tudo em casa. Hoje eu falei que a gente vai fazer uma coisa sem censura, mesmo porque ele me liberou. Eu pensei, ele não sabe o que é que ele está fazendo. Né? Tá e bom. Eu com a minha mente aqui, eu já estou cheia de questões. Nossa, e vocês então, vão eu vou adorar. E vocês vão ver como é que vocês vão sair depois do podcast. Tá bom. Obrigado pelo convite. Roberto, obrigado por você estar aqui. É uma honra. Imagina, uma alegria minha. O pessoal todo, né, da comunidade brasileira conhece o Roberto. Muita gente me conhece aqui, é verdade. É claro, e o Dr. Fritz. Que ele é parceiro, assim, ó, do Dr. Fritz. Ele deve estar rindo, né? Quer dizer, essa menina é bocuda. A gente é parceiro, é exatamente o que a gente é. Não é? Parceiro. Parceiro. Você sabe que o Eclipse de depois de amanhã vem reformular toda essa questão que a gente tem em relação à parceria. Porque as pessoas não entendem muito bem o que é parceria, né? Tem uma coisa bem distorcida. Vamos lá, conta um pouquinho. Há quanto tempo você é um médium? Eu sou médium desde que eu nasci. Jura? E você sentia isso? Percebia? Sentia, mas não notava como mediunidade. O que aconteceu é que na minha infância foi terrível. A primeira coisa que eu me lembro de mediunidade na minha infância, eu, aos 5 anos de idade, eu via minha avó doente, e lá no Ceará é muito comum as pessoas deitarem em redes. Sim. É um costume dos índios, né, que nós cearenses absorvemos por conta do calor. E a minha avó deitava, só dormia de rede. E ela estava com febre, deitada na rede. Eu nunca vou esquecer. Foi a única avó que eu conheci, porque todos os meus outros avós desencarnaram bem antes. Bem mais cedo. E aí, eu gostava muito da minha avó, e ela estava doente. Eu tinha uns 4, 5 anos. E eu disse assim, eu posso ajudar ela. Eu fui até ela, botei as 2 mãos na testa dela, em cima do cabelinho branco que ela tinha. Eu botei assim as mãos e nem sei, não sabia nem o que era rezar. Claro. Meus pais agnósticos, totalmente sem religião, acreditavam em Deus, mas não seguiam nada. E botei as minhas mãos ali, me concentrei, e depois de uns 20 segundos, 30 segundos, tirei as mãos, minha avó melhorou, e eu fiquei com febre 3 dias. Gente, que maravilha! E aí a minha infância foi assim, eu não dormia à noite, porque era um povo, as pessoas me chamando, gente me ameaçando, eu sofria muito ataque de como se fossem de torturadores. Espíritos torturadores. Claro. Na verdade, não é que eles são torturadores, não eram torturadores, eles eram vítimas da minha tortura lá no passado. Ixi. Entendeu? Aí eu fui descobrir depois que o que realmente significa um obsessor. Um obsessor, na verdade, é alguém que você é responsável em amar. Responsável em amar. E ensinar essa pessoa a largar o ódio e ir para um caminho do amor. Essa é a obrigação. Por isso que Deus permite que os obsessores venham. Então, às vezes, eu vejo os espíritas dizendo assim, tira meu obsessor, assim, os meus ninguém toca. Isso é ótimo. É uma nova visão, inclusive, né? Porque a gente tem aquela visão de que o obsessor é uma coisa ruim. Ruim, negativa. Não, se ele está comigo, foi algo de ruim que eu fiz a ele. E é por isso que Deus permite que ele esteja perto de mim. É assim que eu vejo. Sim. Então, eles me perturbavam muito, mulher. Olha, eu tinha tanto medo, à noite, principalmente, que era a hora que eu mais os escutava, por causa do silêncio da noite, claro. Né? Então, eu os ouvia, eu via algumas vezes, na infância eu conseguia ver espírito. Hoje, graças a Deus, eu não vejo. Mas eles me assustavam tanto que a minha mãe e o meu pai, eu meio que acabei o casamento dos dois, porque eu só, a noite toda no meio dos dois com medo. Então, eu passei minha infância toda com medo, eu tinha medo de tudo.
Então, eu tinha medo da noite, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo da... Claro. Lógico. E meus pais, meu pai e minha mãe, obviamente, por não saber o que estava acontecendo... Falou, é viruta. Essa criança claro, não é normal. Claro. Então, eu era sempre tratado como esquisito. Porque na minha cabeça, o que é que eu imaginava? Se eu tô vendo esse espírito, todo mundo tá. Imagina. Claro que não. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais velha. Que nunca tive uma boa relação muito boa com ela, não. E eu acredito muito isso a toda essa influência negativa, espiritual que eu sofria. E a minha irmã muitas vezes foi alvo disso também. Ela foi meio que usada muitas vezes nesse sentido. Algumas vezes ela cuidava de mim, me protegia, mas algumas vezes ela me perseguia também. Então foi uma relação bem difícil, bem difícil. Mas ainda não tá muito bem, não. Eu tenho 49 Tem que fazer anos. constelação. Com certeza. Preciso. Não precisa. Aí, amiga, na adolescência, ele vivia doente. Datas comemorativas, aniversário, Natal, em hospital, internado. Sempre. Então, eu não tive uma criança normal de correr na rua, de andar de bicicleta. Naquela época era bem comum. Hoje não. Não, mas na época era comum. Eu não tive isso, porque eu vivia doente. Até os 12, 13 anos. Né? Quando eu 12, 13 anos, eu tive uma doença muito séria. Eu tive uma crise de garganta que nem os médicos sabiam explicar, tão forte que eu parei de andar, eu fiquei paraplégico alguns dias. Nossa. Eu fiquei sem andar, não mexia as pernas, não sentia as pernas. Totalmente sem andar. Meus pais não sabiam se eu ia voltar a andar, tinha uns 12, 13 anos. E aí, na época, minha irmã já era pediatra, minha irmã é médica, não, a minha irmã do primeiro casamento do meu pai, ela é uma irmã, minha irmã, isso. E ela é uma pessoa amorosíssima, sabe, um doce. E ela era pediatra. E aí meu pai levou para ela, não, eu vou levar você para sua irmã é uma grande médica. E a minha irmã me tratou, e eu voltei a andar. E eu fiquei bom no problema da garganta que eu tive. Depois que eu fiquei bom dessa doença, eu meio que fiquei bom mesmo. Aí sim foi na fase que eu comecei a andar de bicicleta, ter alguma vida social, né, ir pra praia, adolescência para frente. Aí eu fui realmente viver, coisa que eu não tive na infância. E aí o que aconteceu, amiga? Quando eu estava com 18 anos, 19 anos, eu comecei a entrar num processo de muita tristeza. Fazia uns 2, 3 anos que eu tinha uns amigos que gostavam de tomar uma cervejinha, de beber, de conversar, coisas muito, muito tranquilas, nada muito fora do comum. Mas até aquilo estava me causando mal. Eu já não gostava daquilo. Aí eu tive uma depressão aos 19 anos, que me durou uns 4 meses. Nesses 4 meses eu completei os 20. Aí eu disse assim, não, já sei, eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que mudar minha vida. Essa vida só material. Minha família sempre foi muito abastada financeiramente. Muito bem de dinheiro. Com 16 anos de idade eu tinha 2 carros. Entendeu? Mesmo sem habilitação. Então, a vida toda, essa parte financeira sempre foi muito tranquila. Mas essas dúvidas me assaltavam. Aí eu fui procurar um centro espírita. Odiei o centro espírita. Foi horrível a experiência. Primeiro que eu tinha um reunião mediúnica aberta ao público. E eu fiquei assustadíssimo com aquilo. E segundo, porque o traquejo deles não era bom. Eles eram muito vaidosos, sabe? Não estavam uma certa opulência, assim, uma certa... Eu digo até mais, uma certa arrogância mesmo, no jeito que tratavam os espíritos, as pessoas. Então eu resolvi procurar um outro local. Nesse outro local que tinha serviços espirituais, meu primo coordenava o trabalho. E o meu primo trabalhava com o Dr. Fritz. Olha que interessante. O nome dele era Alexandro. Ele era mais novo que eu. 1 ano, 1 mês e 1 dia. As nossas datas de nascimento, se você somar mais um, era a data de nascimento dele. Do outro. Interessante. Então, lá eu me encontrei. E aí, meses depois, eu me percebi médio, já com 20 anos de idade, em agosto, setembro de 95. Foi em 95, faz 29 anos. E aí, um dia eu estava junto com os pacientes, assim, esperando para começar o trabalho. Eu comecei a ficar tonto, passando mal mesmo, apaguei. Eu pensei que eu tinha caído no chão, assim, desmaiado. Quando eu acordei, não estava desmaiado, estava em pé, e uma pessoa na minha frente, com o esparadrapo do pescoço até a coluna inteira, pescoço até o quadril, fazendo assim com os braços e dizendo assim, doutor, muito obrigado, não estou sentindo mais dor não. Meu Deus. Aí eu não lembrava de nada. Eu falei, mas quem é o doutor que você está falando? É o senhor, você estava eu e ele na sala? Aí eu saí correndo, doutor Fritz, estava lá pelo meu primo, né? Doutor Fritz, me ajude, olha o que aconteceu, me perdoe. Eu errei, não, você não errou não. Você vai trabalhar, vá lá para a sala, receba o doutor Mauro, que é o espírito que trabalhou comigo 9 anos. Vá para lá, que Mauro vai vir, vai trabalhar por você,
E não adiantava ele falar que você é médium de cura. Foi melhor você experimentar a mediunidade de cura por si mesmo. Aí eu comecei nesse dia e nunca mais parei. Meu Deus, que história fantástica. História doida, né? Fantástica. Eu também acho. Eu também acho. Fantástica. E essa coisa da cura, né? Você ser médium de cura e fazer um trabalho de cura, eu também acho fantástico isso. Eu também. Assim, é fantástico quando a gente entende qual é o nosso papel. O meu papel na mediunidade é servir de ponte dos espíritos em relação aos pacientes. Isso é um canal. Eu entendo que não sou eu que faz aquilo, eu não teria como fazer aquilo. Já tentei, viu? Não consigo curar, não. Claro. Já tentei curar uma planta da minha mãe, a planta morreu no outro dia. Ainda bem que você tentou na planta, né? Exato. Não, eu testei em gente também, e não resultados quase nenhum, ou muito pouquinho. E aí eu fui perceber que o seguinte, o processo magnético meu, ele realmente se torna poderoso na presença de espíritos. Então eu não sou um bom magnetizador, eu sou um bom médium de cura. Os processos magnéticos na mediunidade de cura, na presença de um espírito que sabe usar essas energias, aí sim gera resultados bem poderosos. Entendeu? Olha que interessante. Mas não é anímico, eu não sou curador. Tem gente que é. Tem pessoas que pegam um raminho aqui de planta, passam em você, você fica bom mesmo. Já tive experiência assim, é incrível. Então essas pessoas, elas são curadoras mesmo, elas não precisam de espíritos. Claro que elas têm espíritos ali que dão suporte, auxiliando, suporte, lógico. Claro. Mas ela não carece da presença de espírito. O médium carece da presença de espírito. Que interessante. Então o trabalho é lindo, mas não é meu. Não. Os resultados dele, não. Os resultados, não. Mas ele precisa de você. Precisa de mim, eu reconheço isso, claro. É uma troca, isso mesmo. E é essa parceria que você falou. Parceria, os dois ganhando. Claro, porque a gente acha que a parceria tem outro significado. E como eu utilizo uma outra linguagem, né, uma linguagem mais astronômica, vamos dizer assim, para mim a parceria, ela tem, você não precisa pagar na mesma medida e na mesma moeda. Você faz uma complementação. Né? Ele não poderia se manifestar se não tivesse você para estar ali para permitir essa manifestação. Né? Então, por isso que é uma parceria mesmo. O Dr. Fritz fala assim, o Dr. Fritz é meio rude nas palavras, às vezes. E eu acho legal, ele disse assim, eu estou acostumado. Assim, o Dr. Mauro ficou comigo 9 anos, e em 2004, o Dr. Fritz veio no lugar dele, porque o Dr. Mauro precisava reencarnar. Que interessante. O Dr. Mauro foi reencarnar, e o Dr. Fritz assumiu no lugar dele o trabalho, com muita resistência minha, eu não queria. Eu tinha muito medo, porque era um nome de muito peso. E eu via o que o meu primo tinha sofrido. Durante 4 anos lá em Maranguape, eu vi meu primo passando o pão que o diabo amassou por conta do peso do nome do Dr. Fritz. E eu falei, Dr. Fritz, tudo bem, eu até topo se eu trabalhar, mas sem seu nome. Aí ele falou, do meu nome eu não abro mão. Aí eu falei, então tá, mas eu também não abro mão de mim, do que eu acredito, do que eu sou. O senhor nunca vai cortar ninguém através de mim. Aí, fechado. Aí até hoje ele trabalha sem corte. Nunca trabalhei como médium com corte. Na chamadinha eu ainda coloquei, meu pai, olha que eu já tenho bem mais de 50 anos, eu coloquei que meu avô e meu pai fizeram parte do trabalho do Arigó. Do Arigó, exatamente, porque ele recebeu o Dr. Fritz Arigó é uma pessoa fantástica, é um ser maravilhoso. Uma das pessoas um dos médiums mais bons. Ele era um bom médium e um médium bom. Ele era um ser humano maravilhoso e era um médium incrível. Arigó fazia coisas com a mediunidade de efeitos físicos, ele não tinha só a cura, tinha um monte de mediunidade de efeitos físicos, materialização, transporte de materiais. Arigó materializou a pedido de um médico, o médico via o éter escorrendo do braço dele na hora que ele estava operando. Era um éter que ele transportava, era uma forma de materializar. Materializava mesmo. O éter. Aí o médico perguntou para ele, por curiosidade, o Dr. Fritz, quanto de éter Arigó consegue materializar na hora das cirurgias? Aí eu fiz, eu não sei. Mas se você quiser experimentar, não tem problema. Amarra um saco plástico aqui e outro aqui e vai juntando e vamos ver quanto isso. 3 litros. Então ele era um médium absurdo. Só que Arigó não era espírita. Ninguém sabe disso. Arigó nunca foi espírita. Ele se tornou espírita por conta da mediunidade.
Ele começou na década de 50 e foi até o ano de 1970. Não é tão diferente de você, que não era espírita. Não, eu era. Você já era? Eu já era. Quando eu fui para Maranguape, eu já queria ser espírita. Já era, já acreditava nos preceitos espíritas. Sim. E aí, por que eu estou botando essa divisão? Porque Arigó foi um médium que, apesar de não ter sido orientado pelo espiritismo, fez um trabalho completamente espírita. Porque foi gratuito, foi uma pessoa que se dedicou com amor, fez o trabalho de mediunidade para ajudar as pessoas pobres, sabe? Ele sempre teve essa visão mediúnica espiritual muito acentuada. No entanto, eu digo, Arigó só conheceu o espiritismo depois, tanto é que depois ele fundou até um centro espírita, onde ele atendia e tudo mais. E ele teve contato com o Chico. O Chico e o Valdo Vieira, que era o grande companheiro do Chico na época, os dois foram lá lá em Minas, onde eles são todos de Minas, né? Onde o Congonhas do Campo, eu acho. Né? Acho que é Congonhas do Campo, onde o Arigó trabalhava. Até para dar orientações a ele, olha, Arigó, cuidado, o trabalho mediúnico tem muitas armadilhas, cuidado com o dinheiro, com a fama, com o poder, cuidado e tal, cuidado quando você for dirigir esse carro. O Chico chegou a dizer isso para ele. E 6 meses depois ele desencarnou de um acidente em alta velocidade. Então, o que talvez a gente não entenda é que a necessidade de um médium como Arigó naquela época realmente carecia de um trabalho mediúnico muito potentoso, com muito fenômeno, para que as pessoas pudessem ver e acreditar. Muito parecido com Chico Xavier. Muito parecido com Allan Kardec. Sim. Allan Kardec só foi conversar com os espíritos um dia através da psicografia porque viu as mesas girantes. Então foram os fenômenos físicos que fizeram com que Allan Kardec buscasse compreender o que por trás tinha daqueles fenômenos. Então, mediunidade de cura é natural que no início tenha sido dessa maneira. Claro. Como é que a pessoa vai parar, já vai chamar a atenção da pessoa, né? O que é que a gente busca hoje? Eu e os médicos que eu converso, e os outros que eu tento orientar de alguma forma. Isso eu ia perguntar mesmo. Né? O que é que eu tento fazer? Cara, esquece esse negócio de corte. Esquece esse negócio de agulha. Sabe por quê? Porque essas coisas confundem com a medicina material e o trabalho do médium não é esse. Arigó disse uma frase ao João Berbel, que é um médium lá de Franca, São Paulo: médico corta, médium não. Olha, e você, Arigó, não é médico, você é médium. Ele largou o bisturi, ele fazia cirurgia com corte, e largou todo o corte. Continuou com o mesmo espírito, porque a decisão sobre os protocolos e sobre a metodologia do trabalho não é dos espíritos, é do médium. É a conduta moral do médium que diz como é que o espírito vai trabalhar através dele. Entendeu? Muita gente acha, não, o doutor Frito tem que cortar. Não, eu conheço vários médicos do doutor Frito que não cortam. Entendeu? E tem médicos até hoje que insistem em cortar porque acham que se não estiver cortando não é igual ao doutor Fritz. Eu lhe pergunto, minha amiga, você é a mesma pessoa de 30 anos para cá? Como é que um espírito que começou a trabalhar na década de 50 é a mesma pessoa? Óbvio que não. Quando você conversa com ele, ele é mais polida, uma alma muito mais bondosa, muito mais tranquila, menos arredia, menos rude. E a própria manifestação de tudo, na verdade, das crenças, de tudo. Exato. A gente precisa se reajustar, não tem sentido nenhum você ficar aprisionado dentro de um patamar congelado, né, de uma realidade. Daí vai a minha pergunta. Você você acha, porque eu conheço muito, sou simpatizante, não sou religiosa de nenhuma religião, mas sou simpatizante, já participei de várias, né? Você acha, porque os espíritas dizem que não é uma religião, é uma filosofia. Eu acho que ela se transformou numa religião. Ela deixou de ser. Vou ter muito problema nessa resposta. Então agora eu pergunto assim, dentro da nossa atualidade contemporânea de OVNIs, materialização, dimensões, primeira, segunda, terceira, não existe tempo, passado, presente e futuro estão todos alinhados. Relativo. Né? Que é uma realidade e vai ser cada vez mais assim. Como é que fica essa crença de que vidas passadas está lá atrás, não é a vida aqui, não é paralela? Entendi. Né? Como é que é isso dentro da religião ou filosofia espírita, também não importa.
O que é importante é a explicação desse conteúdo. Como é que a gente vai lidar com esse conteúdo? Olha, eu não sei muito. Eu tenho visto alguns documentários, eu adoro física quântica. Eu adoro ouvir documentários que falam a respeito das relações temporais, das multidimensões, dos multiversos e por aí vai. Eu acho que, na verdade, a gente... É igual você pegar uma formiga, colocar em cima de um livro de física quântica e dizer assim, aprende e depois dá uma aula. Então a gente está muito ainda no início de tudo isso. Eu vi um dos podcasts aqui, eu amei uma resposta de uma pessoa que você fez uma pergunta e você fez assim, a seguinte pergunta. Você sabe o que é constelação familiar? Acho que a pessoa era um terapeuta de constelação. E ela falou assim, eu não sei. Na verdade, ninguém sabe. Porque quem disser para você que sabe, está mentindo. É um aprendiz. Eu sou um aprendiz, você é um aprendiz, somos todos aprendizes. Então, nessa mesma, a resposta é a mesma, nós somos aprendizes. Da forma como nós entendemos o tempo, e aí eu vou ter que ser um pouco mais realista dentro daquilo que nós já conhecemos, existe um passado, um presente e um futuro. Então, é mais ou menos isso que a gente vê. O que é que a gente vê nos processos de terapia regressiva de memória? Como é que eu vejo, né, essa questão do tempo relacionada ao nosso processo evolutivo. Nas terapias de vidas passadas, inclusive, que eu já fiz, eu já fui, né, já participei de terapia várias vezes, eu já devo conhecer umas 16, 18 encarnações minhas, em 6 processos complexos que eu participei. O primeiro processo eu vi 3. Então, cada processo desse a gente mergulha, né, nesses ambientes para poder entender quais são os gatilhos, o que é que tem para ser resolvido, as pessoas que estão nessas relações, o porquê que a gente passa em determinadas coisas. Essas explicações são ótimas, mas eu não vou mentir. Se alguém me perguntar assim, Roberto, você aconselha a essa regressão? Não aconselho. Eu não aconselho porque é o seguinte, primeiro que raramente você vai conseguir fazer regressão com um bom terapeuta. Sem um bom terapeuta é melhor nem fazer. É uma caixa de Pandora que se você abrir vai dar problema. Segunda coisa não crie expectativa que você vai se ver o rei da Pérsia ou a rainha do Egito, né? Você não foi Cleópatra, coisas assim. Então, quando você faz uma terapia de vidas passadas, você sempre se encontra com algo pior do que você é. Porque como é que eu vejo a linha evolutiva? Eu vejo a linha evolutiva assim, nós estamos aqui. Toda vida que a gente olha na linha do tempo para trás, a nossa evolução está lá embaixo. A gente está menos evoluído. Calma, eu explico isso melhor. E toda vez que a gente vê o nosso futuro, a gente faz um ponto futuro, a gente sempre se vê uma pessoa um pouco melhor. Então, o que é a evolução? A evolução é uma linha contínua, que às vezes passa por processos de estagnações, mas a resultante dessa linha sempre é a evolução. Sempre é o crescimento, né? Então, teoricamente, quando você olha para trás, eu estou usando uma linha temporal nossa, né? Lógico, é fácil de entender. O que é que eu vejo? O Roberto pior do que o Roberto é hoje. É o Roberto torturando, por isso o Roberto está aqui como médium, entendeu? Então as coisas vão se explicando. Quanto mais longe eu vou nessa linha temporal, e eu fui, amiga, bem longe, tipo coisa de 12 mil anos atrás, eu fiquei assustadíssimo com o que eu vi de mim mesmo. Eu não imagino, para ter ideia, eu passei um mês assim refletindo, rapaz, será que era eu mesmo? Porque eu olhava e não conseguia me reconhecer ali, naquela situação. Que interessante. É como se eu dissesse assim para mim, não é possível que eu fosse tão egoísta. Não é possível que eu fosse tão arrogante. Não é possível que eu fosse tão materialista. Porque essas coisas hoje existem em mim, mas elas não são tão fortes assim. Mas quando eu vi essa regressão específica, eu entrei em parafuso. Aí eu fiquei, caramba, cara, que coisa, né? Então, olhar para trás sempre é uma boa oportunidade de você ler um livro da sua própria história, né? Até para que você não repita, e a função da história é exatamente essa, você não repita erros no futuro. O que eu vejo é que essas multidimensões, elas ainda vão se explicar de formas um pouco diferentes. Eu ainda acho que os multiversos ou as multidimensões, elas são na verdade dimensões espirituais, que carecem de processos evolutivos. Então, espíritos que estão em dimensões espirituais muito, muito densas, estão reencarnados em mundos primitivos, como a Terra foi um dia, cavernas, caçador, aquela coisa, né, bem rudimentar, bem rude.
Depois esse processo evolui para um processo de proliferação, que é o que a gente vive hoje, onde existe tecnologia, existe evolução, mas ainda existe o mal ainda predomina, o bem está presente, mas não é ele que manda. E a gente caminha para outros processos mais sutis, onde vamos entrar no processo de regeneração, onde vai haver essa inversão, o mal ainda vai existir, mas é o bem que vai prevalecer. E esse processo dura centenas de anos. Eu vejo gente falando que vai acontecer daqui a 3 dias. Desculpa, mas um pouco de essas coisas não fazem nenhum sentido. Né? 2019, 2024, 2020, vocês estão sempre empurrando as datas, né? Sempre abrindo portais. Né? E, cara, eu acho que assim, que a Terra vai sofrer, a Terra sempre sofreu. O ser humano sempre fez maldade. Se a gente pegar a história da humanidade, era muito mais difícil viver no passado do que hoje. Uma vez fizeram isso. Fizeram um filme que eu achei muito interessante. Eles pegaram uma pessoa normal, botaram uma máquina do tempo e mandaram para a Idade Média. Ela durou quase um dia. Aí depois pegaram e mandaram ela de novo. Durou 3. Então, naquela época a gente não aguentaria, porque tudo era motivo para matar, motivo para morrer, motivo para... Entendeu? A fome, as doenças, as coisas não tinham segurança, não tinha educação, não tinha saúde, não tinha nada. Então, direitos civis, direito da mulher, direito das pessoas com dificuldade de mobilidade, tudo isso foram ganhos que a sociedade atual teve com muita luta, com muito sofrimento, né? E fez com que a gente hoje tivesse uma sociedade não perfeita, mas muito mais justa do que era no passado, onde as pessoas eram agredidas pela cor da pele, as pessoas eram agredidas pela orientação religiosa. E hoje em dia existe muito mais respeito. Existe uma lei, um código civil. Tolerância. Ou muito mais tolerância. Não é unânime? Claro que não, tem sempre os idiotas. Né? Mas isso é muito mais real hoje em dia. E isso não é consequência do mundo, mas da mudança do ser humano. Claro. Porque o mundo ele muda como consequência da mudança interna do ser humano. Claro. A evolução de um mundo depende da mudança humana. Então, os seres humanos precisam merecer e conquistar isso para um dia ter um mundo de regeneração. E a gente ainda não está merecendo. Não. Esse é o ponto. Então não adianta botar data, porque a gente não está merecendo. Então, esses universos espirituais que existem ao nosso redor, por exemplo, eu vejo o Dr. Fih dizer coisas assim, ó. Às vezes os espíritos evoluídos estão perto de mim e eu não os vejo, porque eles são de outra dimensão. Sim. Eles estão ali do meu lado, eles estão me vendo, porque eles estão na dimensão superior. Mas eu não consigo vê-los, a não ser que eles permitam. Porque quando eles permitem, eu consigo vê-los. O que quer dizer isso? Existe esse bolo... Tem hierarquia. Mulher, e esse bolo tem muito mais fatia do que a gente pode imaginar. Claro. Entendeu? Então, até mesmo no campo espiritual, do mundo espiritual onde os espíritos habitam, existem divisões que a gente nem sonha. André Luiz mesmo, quando desencarnou, recebeu a presença da mãe dele. A mãe dele veio visitar ele no nosso lar. E ele falou, mãe, queria tanto conhecer o local onde a senhora pode, você não pode ir lá. Só eu que posso estar lá, não você. Olha que interessante. Quer dizer, a dimensão energética dele, mesmo um espírito, e mesmo uma pessoa boa, não estava pronta para estar lá. Claro. Entendeu? Então, eu acho, amigo, que falta muito a gente aprender. Tem muita coisa. O Espiritismo coloca essas questões, claro, traz à tona isso. No livro, até no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, no capítulo 4, muitas moradas na casa do meu pai, e fala não só da vida aqui na Terra multidimensional, mas também da vida fora da Terra multidimensional, também, até mesmo porque espíritos estão em constante migração daqui para lá e de lá para cá. Espíritos que vêm ajudar, espíritos que vão embora porque não tem mais o que fazer aqui, e coisas assim. Então, tudo isso é conhecido, mas a gente conhece algumas peças, só que é um quebra-cabeça gigantesco e nós não juntamos todas elas ainda. E aonde eu entendo que não nos há ainda uma capacidade suficiente para entender, é no sentido de que quando a gente juntar essas peças, tudo vai fazer sentido. Mas para ter esse quebra-cabeça montado, é necessário um grau de inteligência que nós ainda somos formiga. Claro, formiguinha. Caídas em cima de um livro de física quântica. Eu concordo em gênero, número e grau. Desculpe a viagem. Não, a viagem não, porque quanto mais a gente escuta, aprende e tem discernimento, e eu sempre brinco com o meu grupo, eu digo, a gente precisa ter uma mente mais lógica. É verdade. Aquilo que não tem sentido, a gente não deve acreditar. Né? Porque senão a gente perde o fio da meada. Que é uma coisa que os espíritas meio que abandonaram. O movimento espírita, perdão. O movimento espírita é diferente do espiritismo. Tá?
Espiritismo, eu nunca achei defeitos ainda. Ainda. Estudo ele há 29 anos, profundamente. Tento pesquisar até no sentido de achar defeitos, mas não os encontro. Agora, o que o movimento espírita fala do que leu no Espiritismo é horrível, às vezes. Então, aí é onde acontecem as falhas que eu percebo mais grotescas. Primeiro, encarar o Espiritismo como religião é um erro absurdo. O Espiritismo como filosofia é um outro erro. O Espiritismo é uma junção de 3 bases: ciência, filosofia e religião. Se uma casa espírita tem apenas estudo religioso, ela não é uma casa espírita, ela é uma igreja espírita. Isso vai me dar problema, eu sei. Mas é uma igreja espírita. Porque uma casa espírita, ela deve unir aquilo tudo que Kardec colocou. Ela tem que estar aberta à parte científica, ela tem que ter o ensinamento filosófico e a constante aprimoramento dessa filosofia, e também, obviamente, a parte religiosa, que, na minha opinião, até é a mais importante. Porque eu acho que, se nós estamos aqui para evoluir, a questão moral é a que mais pega. Sim. Então, eu acho que o Evangelho segundo o Espiritismo é, sim, o livro mais importante da doutrina espírita. Mas ele não é o único. Nem o último. E nem o mais importante. Não, nem o único, eu digo mais. E nem era a prioridade de Kardec. É porque ele diz, né, inclusive, que tem mais coisas, inclusive, do que ele colocou. Claro, lógico. E tem que óbvio, ter. É óbvio. Ele deixa tudo isso escrito. Na Gênesis ele fala que o Espiritismo tem a obrigação. Olha só o que Kardec coloca na Gênesis, e os espíritas não sabem disso. Porque se eles se posicionam contra a constelação familiar, apometria, cirurgia espiritual, é porque eles não leem Kardec. Porque Kardec, no capítulo 1, item 55 da Gênesis, ele fala o seguinte: qualquer ciência nova que surgir, o Espiritismo tem a obrigação de incorporar, desde que seja vista como uma verdade prática. Olha que interessante. O que significa isso? Nós estávamos aqui conversando antes de começar a gravar, sim. O quanto eu vi processos apométricos, né, que eu acompanhei durante anos, funcionarem assim. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, isso é uma verdade. E quanto é verdade, quanto um fato não tem argumento. Não. Olha só, vou contar um caso aqui. Uma paciente de 6 anos de idade. 6 anos. A mãe desesperada, a mãe psicóloga e o pai médico. O pai dela é ortopedista. Eu conheço a família, pessoas próximas de mim. A menina nasceu com a dificuldade de falar. A menina com 6 anos não falava. Ela não falava. Ela entendia tudo que falavam com ela, mas ela não falava. E era estranho uma criança de 5, 6 anos não fala. E aí, veio fazer a apometria. No outro dia, a criança deu bom dia para a mãe e para o pai, no café da manhã. Eu pergunto, contra esse fato, qual é o argumento? Porque é um fato. A criança não falava, fizemos uma reunião mediúnica no apometria à noite, no dia seguinte a criança amanhece falando. Aí eu pergunto, isso não é um fato? É um fato. É uma verdade? É uma verdade que na prática funciona. Então nós temos a obrigação de incorporar como espíritas. E não é isso que o movimento espírita faz. Não. Entendeu? Então, o movimento espírita, ele anda na contramão, eu não posso falar, do que Kardec colocou. Eu estou trazendo um ponto, mas trocentos pontos. Por exemplo, tem casa espírita aqui nos Estados Unidos que fala a seguinte frase: aqui não pode ter mediunidade, porque mediunidade não é boa para o espiritismo. Mediunidade. O Kardec escreveu um livro chamado Livro dos Médiuns, uma casa espírita de Boston. Disse essa frase. Nossa. A gente aqui não quer nada com mediunidade. Nosso negócio aqui é estudar. É estudar e orar. E beber o purificado e tomar paz. Só para rir mesmo. Lá em Boston me fizeram uma pergunta. Lá em Boston é diferente, viu? O espiritismo em Boston é diferente. Outra vibração. A galera lá tá aberta assim. Trabalho social, os caras têm uma atividade altíssima. A gente faz trabalho lá em 4 casas espíritas, kardecistas diferentes. Lá é outra vibração. Aí lá fizeram uma época um jornalzinho e eles fizeram entrevista comigo. Eu sou meio polêmico, às vezes eu falo nas palestras coisas assim, eles acham que eu sou meio polêmico. Eu não acho que eu sou polêmico, eu só acho que eu estou tentando resgatar algo que foi perdido. Só isso. Aí eles me perguntaram assim: o que você acha do movimento espírita? Eu não faço essa pergunta para mim, porque eu vou responder. Não, estou perguntando o que você acha do movimento espírita. Eu acho que devia acabar. É o que eu acho. Porque está tudo errado. Ele tem que acabar e recomeçar de novo do jeito certo. Mas para fazer esse processo tem que ter humildade. Começaram o cristianismo errado lá atrás, fazendo inquisição, cruzadas, matando gente que não queria se converter. É certo?
Não, teve que parar para recomeçar, não foi? Aí hoje não tem tanta violência. Você acha que não? Não. Não tô escrachada. Elas não são Também o povo não vira mais fogueira da forma que virava antes. Mas existe uma intuição sim. Concordo. Claro, existe. Sim. Existe uma intuição no espiritismo. Claro, é mesmo. É lógico. Eu já tive palestra cancelada 3 dias antes da palestra lá em Nova York. Porque alguém ligou pro presidente e falou que se aceitar a gente esfilha a casa. Pois é. Você sabe que eu fico de boca aberta. Ao lado do povo dessas coisas, desse povo, mulher. A sociedade da civilização humana, ela ainda mantém um resquício muito primitivo de separação e de exclusão. É muito complicado. A estratégia primária de uma federação, união, não sei nem os nomes. Eu nunca liguei para esse povo. Na verdade, esse povo nunca me ajudou em nada, pelo contrário, só me atrapalhou. Eu costumo dizer o seguinte, o trabalho deles, a estratégia deles não é usar Kardec, é usar o boicote. É o boicote, é falar mal, é cortar. Eu já vi coordenador do Espiritismo na Europa falar para o presidente de casa e dizer assim, você vai lá, busca a pessoa. Eu tenho um áudio no meu celular que eu recebi. Você vai lá, busca a pessoa no aeroporto sorrindo, leva ele para jantar e tal, mas não leva para casa espírita, que se você levar, a casa perde a filiação. Não, é impressionante, vocês estão vendo, né? Eu tô querendo ser que coordenador negócio. Mas é complicado, inclusive eu vivo isso com a constelação, né? Eu acredito. Mas como você falou, é da essência humana. A constelação, muita gente olha e diz, não, isso é espiritismo. Não, tem espírito ali, né? E eu nem duvido que em algumas sessões de constelação, dependendo do condutor e do facilitador, ele não sabe nem que tipo de energia ele está colocando ali. Mas isso em qualquer ritual religioso. Ou terapêutico, né? Você não sabe o que é, porque é tudo frequência, a gente está falando de frequência, de vibração. Como é que um terapeuta sabe o que é que tem do lado dele para trabalhar com alguém? Ele não sabe. Porque existe. Vou te explicar o problema. Existe algo dentro do movimento espírita que é o seguinte: mediunizaram tudo. Tudo é mediúnico. Tudo tem que ter espírito, tudo tem que ter influência espiritual. Porque Kardec diz que vai ser for desse jeito. Porque Kardec falou que os espíritos, na verdade, respondendo na pergunta 459 do livro dos Espíritos, foi o seguinte: com que frequência os espíritos influenciam na nossa... Aí a resposta dos espíritos, muito mais do que vocês imaginam. Eles influenciam no seu dia a dia com tão alta frequência que algumas vezes até são eles que estão dirigindo vocês. Beleza, eu entendo isso. Mas eu não sou marionete de espírito, porque se eu fosse, amiga, não tem mérito nenhuma coisa boa que eu faço. Claro. Então não é assim, dessa forma. Então nem tudo é mediúnico, nem tudo é espiritual. Existem terapias, como nós falamos, né? Por exemplo, passe magnético. Até hoje, dentro do movimento espírita, chamam magnetizador de médios passistas. Está errado o termo. Porque médium é se você está com espírito. Se não tem espírito, não é médium. Porque se tem espírito, é médium e mediunidade, não é magnetismo. Daí você utilizaria como? Canalizador. Magnetizador. Tem espírito perto de uma pessoa aplicando passe? Pode ter. Não duvido que tem. Imagina que você está doente. Aí tem um espírito que gosta de você. Tem alguém tentando ajudar com o magnetismo. Esse espírito não vai potencializar o meu passe magnético para lhe ajudar? Claro. Mas o passe magnético não carece da presença de um espírito. Ela é da essência humana. Palavra já falando Kardec. Não foi eu que criei esses termos, amigo. Kardec era magnetizador. Kardec ficou cego e foi curado por uma magnetizadora antes da codificação espírita. Você sabia disso? Não. Ele ficou cego, ainda jovem, 20 e poucos anos, ele ficou cego. Aí a moça, e ele era estudante de magnetismo, estudou magnetismo por 35 anos, Kardec. Aí Kardec, estudante de magnetismo, pediu ajuda ao magnetizador, porque ele estava falando cego, ele ficou cego. E ela curou ele. Não tinha nada com espírito na época, ele não sabia nada disso. Então, o magnetismo é uma realidade fora dos preceitos espirituais e mediúnicos. Porque é uma forma de terapia, ou um uso de terapia. Mulher, um médico, quando está fazendo cirurgia espiritual, um médico quando está fazendo uma cirurgia num centro cirúrgico, pode ter um espírito ajudando ele. Isso não é mediunidade, isso é influência espiritual. E aí, o que o movimento espírita fez? Botou tudo junto. Então, não existe influência espiritual, existe mediunidade.
E todo mundo é médico, e todo mundo pode receber influência espiritual. Conclusão, é mais fácil vender livro. Agora, você como espírita, e que você diz, eu não encontrei ainda defeito nenhum na religião, ou na doutrina. Na doutrina, isso, na doutrina. Você é aberto, o Roberto, é aberto a uma unificação religiosa ou... Absurdo. Claro que não. Uma reunificação, que eu quero dizer, num futuro, ter algum tipo de filosofia ou de doutrina que consiga unificar uma verdade mais aproximada que o ser humano necessite, não essa divisão inteira, né, que existe aqui. O que os espíritos superiores falam na própria codificação do espiritismo é o seguinte: haverá um dia onde toda a essência da religião e do conhecimento humano chegará no mesmo local. E quando se olhar para esse local, se verá muitas explicações que já estão na doutrina espírita. Então, não é que a doutrina espírita isso é uma arrogância. É uma arrogância. A doutrina espírita se tornará a religião que vai abarcar. Aberto, aqui se agrega em várias informações. O que os espíritos falam é que a doutrina espírita carrega consigo informações que serão muito bem utilizadas e farão parte de todo esse compêndio no futuro, que unirá várias filosofias, várias religiões, várias ciências diferentes. Nunca se falou tanto de ciência espiritual como os próprios físicos falam hoje. Quando eles falam de multiverso, quando eles falam de energia escura, matéria escura. O que é a matéria escura e energia escura? Eles não fazem ideia do que é. Mas é uma energia que existe no universo, se não existisse, o universo não existia. Então, todas essas coisas vão se unir, vão confluir. Elas vão na direção da mesma verdade. E nessa verdade final, teremos muitas coisas do Espiritismo. Claro. Já faladas pelo Espiritismo. Aí sim. Aí sim. Isso sim. Tem muito espírita que bate no peito e fala assim: não, quem estiver fora do Espiritismo está perdido. Pois é. Cara, isso é uma posição extremamente arrogante. Eu também concordo. E ideologicamente errada. Sim. Porque nós somos muito primitivos ainda para a gente dizer que algo está completamente coberto e defendendo a verdade única. Só tem uma coisa que essa é um ponto convergente de todas as religiões e todas as filosofias. Esse ponto já existe. Quem ensinou foi Jesus. É o amor. O amor. Então, ou se estiver fora do amor, aí sim. Na verdade, ninguém ainda aprendeu direito. Que Kardec, quando colocou na codificação e os espíritos, o que eles falaram? Falaram de caridade. Porque o que é a caridade? É o amor posto em ação. Tá? Então, o que é a caridade moral? É eu agir com amor em relação a você, lhe perdoando, sendo cordial, recebendo a sua dor, acolhendo o seu sofrimento. Então, isso é uma caridade moral, que é até mais difícil fazer do que a caridade material. A caridade material é muito fácil. Entendeu? Então, quando o Kardec colocou como lema do Espiritismo fora da caridade na salvação, ele estava exatamente falando isso, lembrando que sem o amor que Jesus nos ensinou, que é o sublime sentimento, né, do amor, nós estaremos completamente desorientados e perdidos. Aí sim, um ponto de convergência. Sim, convergência, sim. Mas é isso mesmo. Aí sim. Que eu bato isso no martelo. As pessoas ainda engatinham nesse sentido de que o amor, eu prego amor, não, as pessoas pregam preconceito, você só é aceito se você estiver do meu lado, né? Tem uma complicação aí. Agora você falou, não vou me estender, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas, né? E ele tem o que fazer. Não, eu adoro a nossa conversa ali, pode continuar. Você acha que existe algum tipo de energia divergente aqui em Orlando? Amiga, todo lugar. Não, mais acentuado, né? Para todo lugar. Assim, você falou de Boston, né? Então vamos lá. O que eu acho que Orlando é uma surpresa desse ponto de vista que você está perguntando. Porque desde que eu cheguei aqui, isso foi em 2017, a primeira vez que eu vim, e a gente vem todo ano aqui 2 vezes, às vezes até 3, é estranho ver quantas divisões, quantas brigas, quantas cisões, e a gente vê as mesmas pessoas dizendo as mesmas coisas,
E é estranho, parece que elas estão num ciclo vicioso assim de não se perdoar, de não conseguir seguir adiante. Eu me preocupo porque algumas dessas pessoas moram no meu coração. Então você percebeu. Por isso que Algumas pessoas moram no meu coração. E eu vejo às vezes assim. Porque uma vez, eu não vou falar nenhum dessa pessoa, nenhum local que ela. Mas ela era uma coordenadora do instituto. E ela é de um país. Lá. De outro país. Sim. E ela continuava no nosso trabalho lá. Ela nos recebia, ficava na casa dela, uma pessoa, um doce. A gente levou ela para Fortaleza, que é a minha terra, né? E ela ficou com a gente quase um mês. Ela foi no Maranhão com a gente. Ela conheceu muita coisa. A gente ficou muito próximo. Ficou uma amiga muito próxima. Nem sou tão amigo próximo de todos os coordenadores, mas de alguns sim. Fico amigo bem próximo. E ela era assim, pessoa confidente mesmo. E a gente foi pro país dela uma vez fazer atendimento, e quando terminou o trabalho, ela chamou o Dr. Fritz. Falou, Dr. Fritz, eu queria dizer pro senhor que eu não quero mais continuar. E até com a dor no coração, mas não gostaria mais de continuar. E o Dr. Fritz, tá ótimo, meu filho, não tem problema. Olha como o Dr. Fritz é, eu sou extremamente grato a todas as vezes que você me trouxe aqui. Porque e a gente só falou 2 vezes. As 2 vezes que você me trouxe nesse país, e eu vim por sua causa, né? E aí a gente teve a oportunidade de atender o quê? 300 pessoas. 300 pessoas, isso é um número altíssimo. Não pelo número, mas por ter espalhado amor no coração dessas pessoas, por ter espalhado a possibilidade. Vai ver, uma sementinha nasce e a gente recebe um outro convite. Então, se isso acontecer, aconteceu por causa de você. Então nós somos extremamente gratos a você. Essa foi a conversa que eu fiz com ela. Quando ela terminou, eu falei, mulher, tu pegou agora de calça na mão. Porque eu não esperava isso. Porque tu é tão próximo da gente. Então. Mas por que, fulana? Quase que eu falei o nome dela. Fulana. Quase que. Por que, fulana? Ela falou, Roberto, vou ser muito sério com você. Eu estou numa fase da minha vida que eu não quero responsabilidades. Eu já tenho meu trabalho, minha vida pessoal. Eu gosto às vezes de beber, de sair com minhas amigas, de passear e tal. E eu gosto disso. E eu não acho justo eu fazer isso com a imagem do Instituto. Porque eu sou a pessoa que representa a imagem. Eu estou vendo aqui o trabalho crescer. Eu estou vendo as pessoas olharem para mim com outros olhos. Então, eu não posso colocar em jogo a imagem do Instituto. Então, como a minha imagem não é boa... Ai, que horror. o que ela falou. Eu quero que ela fique assim, não boa. Ela disse isso com muita sinceridade. E eu adorei ouvir isso dela. Então, aqui ao Orlando, o que é que a gente vê? As pessoas sempre se esforçam muito em nos agradar. Mas elas não estão lutando para que elas se transformem. Isso é que eu sinto falta. E aí eu vejo chego aqui com as mesmas conversas, as mesmas picuinhas, Não é? Eu acho tão infantil alguns momentos, que eu falei assim, Deus, cara, essa são que idade, tem que botar todo na mesma sala, pegar um chinelo e dar uma surra em cada um. A gente vai assumir o papel de pai e mãe, e a gente não pode assumir o papel de pai e mãe, senão a pessoa não cresce. Claro, e aí eles parecem que ficam nesse joguinho. E eu, sabe o que eu faço? Nada, eu só fico rindo, cara. Quando eu vejo, eu escuto, fulano disse isso, fulano disse aquilo, eu começo a rir, porque fazer o quê? Eu acho que existe um pouco isso aqui, sim, e é estranho pra mim ouvir. Já que parece cancelado aqui também. Não sei, até hoje não me deram uma explicação. Só disseram assim, não quero mais sua palestra aqui. Tá bom. É uma casa que eu ativo muitas vezes. Então, eu sei. Não, é por isso que eu te perguntei, né? Eu falei, como eu sei que desde de mim eu não tinha feito nada que eu merecesse aquele cancelamento. E foi isso que me fez ficar em paz. Peraí, me cancelaram? Beleza. Mas como eu sei que eu não fiz nada, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, eu não fiz nada errado. Ninguém chegou pra mim pra me dizer o que eu fiz de errado até agora. E até agora nunca me disseram. Então, amiga, é estranho. Eu não sei por que isso. E é engraçado que a comunidade brasileira é tão grande, né? Além de grande, Orlando tem uma cidade, a cidade irmã de Orlando é Curitiba no Brasil. Sabia. Então deveria estar Curitiba tem um posto de uma cidade, né, mais organizada, tudo bem que tem uma influência muito lá que são testadas as coisas que vão ser implementadas no Brasil. Isso, teoricamente deveria ser de uma maneira diferente. Pois é. Mas é isso. Mas eu lido com essas estranhezas, porque na verdade a gente aprende a ser mais flexível,
Porque a gente lida com muitas culturas, faz trabalho em 13 países. Nossa, incrível. Você vai sair daqui, você vai para onde? A gente veio de Barcelona, veio da Espanha para cá, daqui nós vamos para Dallas, Texas, de Dallas nós vamos para Charlotte, Norte Carolina, depois de volta para o Texas, só que para Austin, aí tem cirurgia e um curso de magnetismo, e quando terminar no Texas a gente vai para Massachusetts, aí é uma sequência que não para, 4 trabalhos, são 4 casas que a gente tem trabalho todo dia. Todo dia, de segunda a segunda. E esse curso de magnetismo, como é que ele é? Rapaz, olha, esse curso de magnetismo ele é diferente. Ele é diferente porque é o seguinte, depois eu até te passo o conteúdo dele, é bem interessante. Além da gente ensinar as técnicas básicas de magnetismo, básica por quê? Porque magnetismo, um curso real de magnetismo dura 1 ano. É uma coisa muito profunda, é uma coisa que envolve você fazer diagnóstico, tato magnético, coisas que vai muito além. Um curso de final de semana, ele tem a intenção o quê? Apresentar o magnetismo, fazer você compreender como é que funciona esse processo energético no corpo, ensinar chakras, quais são os pré-requisitos de aplicação, quais são as técnicas de aplicação, fazer eles praticarem essas técnicas no curso para poder, né, eles aprenderem. Cada técnica que a gente vê pelo menos 4 vezes, mas a gente só tem 12 técnicas só. Então, é um curso básico, na verdade, de magnetismo, porque são 16 horas. E o que é que eu notava? Quando eu fazia esse curso, anos atrás, muito tempo atrás, eu notava que as pessoas aprendiam, mas não se sentiam seguras para aplicar no dia a dia, ou até mesmo na casa espírita, sei lá. E aí a gente disse assim, rapaz, quer saber? Como eu passei 5 anos da minha vida estudando programação neurolinguística, análise transacional, biodança, um monte de coisa, eu aprendi isso no instituto, que era o maior do Brasil na época, que era o Instituto Nacional de Excelência Humana. Aí o que é que eu fiz? Eu vou incorporar algumas dessas coisas que eu aprendi ao curso para ajudar as pessoas a terem mais equilíbrio emocional. E aí elas conseguem usar essas ferramentas de forma mais eficaz, com mais segurança. E aí eu criei o curso chamado Curso de Magnetismo e Gestão de Emoções. Aí durante o curso a gente faz um monte de dinâmica emocional. A gente faz experiência científica com o magnetismo, para provar que o magnetismo funciona lá, para as pessoas verem e sentirem. Cara, é muito legal. Mas você já abriu online, não? Já está aberto, está aberto. Vai acontecer em Austin. 18 e 19, se não me engano, de 12 e 13. 12 e 13 de outubro. Agora, desse próximo mês, né? De outubro. De outubro. Anotando aí, 12 e 13 de outubro. De outubro. Aí, o pessoal de Massachusetts está vindo, alguns coordenadores de casa lá estão vindo para o Texas para participar do curso, porque a gente não tem, esse curso ele tem que acontecer no final de semana. Eu tentei algumas vezes fazer em módulos na semana à noite. Não ficou bom. Algumas pessoas até gostaram, mas não ficou bom na minha visão. Então, o resultado dele é muito melhor quando ele é mais intenso, ele não é bem um curso, ele é mais um treinamento. Uma imersão mesmo. Uma imersão. Ótima palavra. Era essa que eu estava buscando. Imersão. Aí, nessa imersão, os resultados são melhores. Então, a minha ideia era... Mas o problema, não temos final de semana livres. A gente trabalha todos final de semana, o ano todo. Não tem final de semana livre. Final de semana é cirurgia espiritual. Não tem jeito. Aí, o que a gente fez? Dr. Fritz, que liberou a pedido da coordenadora lá de Austin, do Texas, pediu, Dr. Fritz, vamos fazer um final de semana aqui, que o trabalho no Texas está começando. A maioria dos voluntários não são espíritas, nunca fizeram curso de magnetismo na vida, e eles estão tudo doidos para trabalhar, então vamos fazer um curso aqui. Aí o Dr. Fritz liberou um final de semana, para que a gente pudesse fazer o curso lá. Aí eu avisei todo mundo dos Estados Unidos, né, para quem puder ir, porque faz 2 anos e meio o último curso que eu dei. É raro, a gente não tem final de semana livre. Vai ter um agora no Natal. Menina do céu! Entre Natal e Réveillon. Muito bom isso. Mas fiquem sabendo então a data direitinho, porque isso é um privilégio, né? Em Austin. Esse curso é fantástico. Tem um sobrinho que mora lá. Esse curso é maravilhoso, cara. Ai, que bom. Sou suspeito em falar. Que bom saber. E, nossa, eu sou uma gratidão enorme, porque uma pessoa dessa, um médio do gabarito dele, com o Dr. Fritz do lado, porque eles estão os dois aqui, me ceder esse horário numa segunda-feira, né? Nossa, muito obrigada. Imagina, amigo, eu que agradeço. Obrigado demais. Mesmo. Você tem alguma mensagem boa e bonita para quem está ouvindo? Religião não salva. O que salva é a religiosidade que guardamos no coração. Ser espírita, ser católico, ser evangélico, isso tudo pode ajudar, mas pode atrapalhar também.
quando a gente não tem dentro do coração o desejo constante de aprender, de evoluir, a humildade de perceber que a gente está aqui para servir. Mas a mensagem mesmo que eu gostaria de deixar, minha amiga, se você me permitir, é o seguinte: siga uma mensagem de Jesus, não pelo conceito religioso, porque Jesus nem religião fundou, mas pelo conceito fantástico, filosófico de vida, que é essa aqui, ó: amar a Deus acima de todas as coisas, a teu próximo como a si mesmo. E como a si mesmo, que o Cristo falou, tem a ver especialmente com o amor próprio. Claro. As pessoas não lembram que para amar é necessário cultivar o amor em si. Assim como o agricultor precisa plantar semente para ver o milho crescer, nós temos que plantar o amor em nós primeiro, nos auto-perdoar, nos auto-amar, gerenciar nossa autoestima, cuidar dos nossos defeitos, controlá-los, não tentar dizimá-los, porque não é possível. Nem necessário. Nem necessário. Mas conversar, negociar com eles, achar uma maneira de torná-los amigos, para que quem sabe um dia eles estejam lá de cá, nos ajudando junto com as nossas virtudes, a nos tornar cada vez melhores. Então a minha mensagem é simples: amem-se. Amem-se sem medo, porque quanto mais se amarem, mais amor terão para distribuir para o mundo. Ah, e digo mais, viu? Algumas pessoas vão ouvir eu dizer essas coisas e vão pensar assim: ah, não, isso é egoísmo. Eu nunca falei ame só a você. Eu estou dizendo ame primeiramente a você. E fazendo isso, você vai estar pronto para amar o mundo. Isso, perfeito. Isso daí é a mensagem. Obrigado, amigo. Obrigada a vocês dois, muito de coração. Obrigado, Deus te abençoe. Aguento isso. Ah, eu esqueci. O cara tem tudo aqui, escreve, recebe, fala, tem opinião, olha. Eu vou explicar rapidamente esses livros, porque na verdade eu só tenho 3 livros. Só escrevi 3 livros, né? Que é o livro de cirurgia espiritual, o livro de mediunidade e um livro de espiritualidade. O primeiro foi esse que eu escrevi há uns 2015, eu acho. 9 anos atrás. Esse livro era a ideia de escrever uma autobiografia, porque na época eu já estava comemorando 20 anos de mediunidade. Aí eu pensei, talvez seja a hora da gente deixar alguma coisa escrita. Eu comecei a escrever uma autobiografia, o Dr. Fritz me ajudou, esse que é o Dr. Fritz. Aí o Dr. Fritz começou a me ajudar. E aí depois ele começou a chegar com partes do livro, já escritas, e foi fantástico, porque ele chegou a escrever um texto desse livro. E é um livro que tem na verdade 2 autobiografias, a minha e a dele, e conta a nossa trajetória eu conto a minha trajetória como médium e a dele como espírito, também trabalhando juntos. Esse livro já está em 7 idiomas diferentes. Olha que maravilha. Já tem dinamarquês, holandês, aqui, francês. Essa é a versão português. Cirurgias espirituais. E essa aqui é a versão em inglês. Engraçado, ele me passa sempre, ele era judeu, né? Não? Não. Aliás, acho que Talvez seja, todos nós viemos de lá, né? Não tem jeito. Aí, esse aqui é o de inglês. É o mesmo livro traduzido. Tá bom. Certo? Que em inglês. Aí 3 anos depois, eu recebi de um amigo, vou mostrar ele aqui, ó. Esse aqui, ó, Jefferson Viscardi, ele é filósofo. Ele já morou aqui nos Estados Unidos, ele tem mestrado, doutorado aqui nos Estados Unidos em filosofia, morou em vários países na Europa, ele fala 6 idiomas, é uma pessoa inteligentíssima. E agora está fazendo medicina, está no 6º ano de medicina já. O cara é mais novo que eu. É um cara incrível, assim, ele está sempre em busca, sempre em busca. E ele chegou para mim e falou assim: Roberto, vamos escrever um livro junto? Eu falei: tá, como seria esse livro? Cara, é simples. Vou fazer um livro 100% perguntas e respostas sobre mediunidade, ajudando as pessoas a entender mediunidade sob uma ótica mais fácil. Eu acho que eu tenho esse livro. Não duvido. Esse livro já tá com a gente desde 2018. Aí esse aqui, ele está aqui, ó. Todo livro são perguntas e respostas. Você responde, né? Ele faz todas as perguntas e eu dou todas as respostas sobre mediunidade. Esse já está traduzido para 4 idiomas, né? E aqui é a versão um pouquinho mais clara, tá vendo? Mediumship é a versão em inglês. Olha que maravilha, está aqui em inglês e aqui em português. Bom, esse aqui, estou até um pouco envergonhado porque o português acabou. Mas essa é a versão em inglês do livro Espiritualidade, que dá sequência a esse aqui. Porque esse aqui fala sobre mediunidade e aqui também é um livro de perguntas e respostas, só que o assunto aqui é espiritualidade. É o que fazer para preencher, acho que a gente falou isso na nossa conversa, espiritualidade é o que você bota de conteúdo no seu legado aqui da Terra. Sim. Eu faço uma brincadeira às vezes com as pessoas quando eu vou escrever
explicar esse livro, eu digo assim, ó, todo mundo aqui vai morrer. E vai. Vai desencarnar, não tem como, ninguém vai virar semente. Não. Então, a pergunta é, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente sempre se preocupa com a bagagem, né? Como é que vai ser a roupa, como é que vai ser as roupas? Depende do clima, depende do local que a gente está indo. Você sabe que vai desencarnar, você sabe que vai habitar o mundo espiritual. Você tem preparado a sua bagagem? O nome dessa bagagem é espiritualidade. É a bondade, é o amor, é a caridade, tudo aquilo de produtivo que você faz para você e para os outros seres humanos, que vai acompanhar você nessa jornada. Claro. Então, esse livro é um livro de autorreflexão. Ele não é um livro como esse aqui, que traz informações. Esse é um livro que vai fazer você pensar sobre você mesmo. Que interessante. E ele, por ele também ser todo de perguntas e respostas, ele, assim, ele faz a pessoa ficar muito reflexiva. Eu fiz terapia durante 3 anos e sei que a terapia é um espelho, né? É uma forma da gente ter de se enxergar, se encontrar, se ver. E através desse se ver, você é capaz então de modificar aquilo que você nem sabia que tinha, ou não percebia que tinha. Na verdade, todos os relacionamentos nos levam a isso. Exatamente, né? exatamente. E até aqui, ó. What I say, what I think, o que eu digo, o que eu penso. Tá bom? Essa versão em inglês. Ok. Obrigado. Aí, todos eles para vocês. Tchau, gente. Valeu.